Olá, bom dia. Está começando mais um programa Educação em Foco. O nosso muito obrigado pela sua audiência, você telespectador, mamãe, papai, educador, que nos assiste todos os sábados às 8 horas da manhã, aqui na Rede TV, no canal 18. Nosso muito obrigado pela audiência de vocês e a participação de muitos dos nossos telespectadores através do WhatsApp, no número que está aparecendo aí na sua telinha, e também nas nossas redes sociais, o Facebook, também aparecendo aí o endereço da nossa fanpage, que você pode acessar, comentar, curtir e compartilhar com todos nós sua ideia e sua opinião. Hoje estaremos falando sobre surdez e inclusão da pessoa surda no meio educacional. E também estaremos discutindo alguns assuntos sobre meio ambiente e educação ambiental com alguns profissionais da área. Fique ligado, voltamos já. Estamos de volta em mais um bloco do programa Educação em Foco. Nosso muito obrigado por sua audiência. Sempre lembrando que você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, WhatsApp e deixar o seu recado e a sua sugestão. Agora falaremos sobre um assunto realmente importante que foi anunciado no início, meio ambiente. Para falarmos sobre meio ambiente, estamos aqui no INPA com o pesquisador de recursos hídricos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, doutor Sérgio Bucão Bringel. Ele irá falar conosco aí sobre vários aspectos da sua pesquisa e da sua experiência, né, relacionada com a pesquisa no INPA. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder dividir e transmitir algum conhecimento nosso para que a população do Estado saiba como é que está a nossa situação de recursos hídricos, principalmente a cidade de Manaus, que passa por problemas muito sérios. O doutor Sérgio irá abordar um tema mais específico sobre as bacias hidrográficas na cidade de Manaus, né? Como está a situação, qual a relação de uma postura educacional ambiental da nossa população manauara com relação as nossas águas, né, e nossos igarapés, enfim, sobre toda a nossa estrutura do meio ambiente da nossa cidade. Doutor Sérgio, para que o nosso telespectador possa ter uma noção geral, uma visão mais específica sobre o que é o meio ambiente, explique para nós, em termos gerais, né, como se conceitua o meio ambiente. É um conjunto de leis que influencia a infraestrutura, tanto de ordem física, química e biológica. Qualquer interferência que você faça na química, na física e na biologia, você está alterando ou modificando o ambiente. E é justamente essa alteração, essa modificação no meio ambiente que pode acarretar vários problemas e várias dificuldades na cidade onde moramos, nosso meio ambiente urbano, não é isso? Correto. Nós podemos dividir o ambiente de duas maneiras. Aquele ambiente que está natural, o ambiente natural, onde não houve a intervenção do homem. E podemos também considerar o ambiente, um outro tipo de ambiente, aquele que onde ocorreu a intervenção do homem, né, que nós podemos chamá-lo de modificado ou alterado. No ambiente natural, nós temos a floresta amazônica, algumas áreas praticamente o estado do Amazonas como um todo,
ela ainda permanece natural. Mas aonde nós temos polos de habitações, tanto nos municípios como no capital, nós então já estamos tendo problemas de um ambiente modificado. Você vai com construção, você vai com ponte, você vai com estradas, etc. Isto modifica. Então esse é aquilo que nós chamamos de um ambiente modificado. E dentro desse contexto urbano, acredito, a partir do que o senhor disse agora, que modificações como esta, nas características urbanas ou no meio ambiente natural, podem gerar problemas sérios para quem está vivendo nesses locais. Como temos sérios problemas na época das cheias, a dengue, por exemplo, né, um problema seríssimo em Manaus, a infestação de caramujo africano, é uma outra problemática também da construção, né, do meio ambiente, da intervenção do homem no meio ambiente. É um problema também se não for bem arquitetado, bem planejado, né, doutor Sérgio? Correto. Olha, se você considerar que o meio ambiente é uma unidade natural das partes bióticas e abióticas, onde eles têm interações múltiplas. Nós não sabemos aonde inicia ou onde termina um desses ambientes. A água relaciona com o solo. O solo relaciona com a vegetação. A vegetação relaciona com a atmosfera. A atmosfera relaciona com a água. Tem relação com o solo. Tem relação com a vegetação. Então, veja, eles estão interligados, mas nós não sabemos aonde começa ou termina esses limites. Quer dizer, ou seja, nós não sabemos o limite deles. Sabemos que eles existem. Se você faz alguma interferência no ar, planta, solo e água sofrem as consequências. Se você faz uma interferência na água, solo, planta, atmosfera tem a sua consequência, porque isto está num ciclo e é um ciclo fechado, naquele ciclo que a gente chama de ciclo hidrológico, ou ciclo da água, que futuramente a gente pode entrar com mais detalhes nesse tema. Um outro problema que a gente pode e que estamos tendo é problema de qualidade. Que também é um tema que a gente pode discutir futuramente com mais detalhes, mostrando as suas entrâncias como aquilo. Porque é justamente esta qualidade da água que dificulta você ter acesso à água. Se você pegar a cidade de Manaus, nos anos 40, 30, 20, 70, né? Você tinha ambientes saudáveis, que você saía de sua casa para desfrutar desses ambientes em família, né? Parque 10, Tarumã, Igarapé do 40, Igarapé de Manaus, Betecur, Metichico, ou seja, eram ambientes saudáveis. Hoje, estes ambientes estão completamente contaminados e poluídos, que esta água que está passando lá, você não tem mais acesso a ela. Aí você diz, falta água. Não falta água. A água continua lá. Só com mudanças de intervenção humana que perdem a qualidade para o aproveitamento humano, não é verdade? Correto. Já perdeu a qualidade. Se você chegar ali na orla da cidade de Manaus, no Amarelinho, onde existe um lançamento de um emissário que lança fezes. Poderia dizer outra palavra, mas vou falar fezes que é para o pessoal entender o que é. Diretamente no Rio Negro, sem um sistema de tratamento, você está contaminando aquela área. Aquela área já está contaminada, que eu posso mostrar para vocês, temos dados químicos que mostram que aquela área está contaminada. A continuação disso, eu não sei o que pode acontecer naquela área. Então, são intervenções que o Estado tem que fazer. A obrigação do Estado é essa. Pelo menos é isso que diz a nossa legislação. Essa própria lei brasileira é extremamente prejudicial à Amazônia, porque ela não respeita as características físicas, químicas e biológicas da Amazônia. A lei ela é feita para um Brasil completo, lógico, tem que ser, né?
mas esquece que a Amazônia é uma parte. Ela tem características diferentes, ela tem processos, tem equilíbrio, mas é um equilíbrio frágil. E qualquer coisa você rompe. As características são outras. Quando você altera essas características, principalmente a parte física e a parte química, você altera a biológica. Essa água deixou de ter qualidade. Então você vê que são temas que realmente a gente precisa discutir com calma, né? e mostrando à população aquilo que realmente ocorre e que ela tem que estar consciente de suas obrigações e de seus deveres. Não é só eu como pesquisador, não é só você como repórter, não é só o professor, não é só o juiz, não é só... Não, toda a sociedade tem direitos de ter um ambiente saudável, que diz a Constituição. Mas essa mesma Constituição diz que eu tenho um dever de cuidar. Não é isso? E nós não estamos cuidando. O governo, por sua vez, não está cuidando. Então nós temos que repensar esse tipo de atividade, esse tipo de coisa, para que a gente volte a ter um ambiente saudável. Tá? Enquanto na saúde tu gasta, no saneamento básico, entenda-se saneamento básico com coleta e tratamento. Tá? Quando você investe em saneamento, você deixa de gastar $7 na saúde. Ou 7 vezes menos, ou seja, você deixou de gastar 1:7, uma relação de 1:7. Você investe 1, deixou de gastar 7. Você deixa de ter um ganho enorme, porque você pode ter os seus hospitais aparelhados, equipados para outros tipos de doenças, outros tipos de intervenção, essas coisas todas, mas não esse tipo de coisa que é corriqueiro, que um simples medicamento resolve o teu problema. E você entrou naquele ciclo vicioso. Pegou a ameba, continua amebento, toma remédio, e vai continuando. O senhor falou sobre coleta, né, de lixo, coleta correta, né, do desgaste de usos, né, da população. Nós temos uma matéria que fala sobre justamente sobre isso, né, uma cooperativa, né, de catadores de garrafas PET e outras coisas mais. Nós vamos assisti-la rapidamente e estaremos voltando novamente para discutir esses assuntos que são realmente extremamente importantes para a nossa população. Vamos assisti-la, portanto. Atualmente, um dos maiores problemas ambientais em escala global é o lixo, pois o crescimento da população mundial tem aumentado a quantidade dos resíduos sólidos e líquidos, tornando-se uma ameaça ambiental e social. Isso só prejudica a nossa vida aqui por causa das doenças, problema de caramujo, problema de rato e dengue também por causa de muita água suja que está acumulada aqui. Porque nossos olhos não conseguem ver, mas as doenças vêm, né? É necessário buscar alternativas para sensibilizar os indivíduos sobre a utilização dos recursos naturais e o descarte do lixo. A gente aqui, em média, a gente trabalha com média de 30 famílias, né? Que trabalham diretamente na reciclagem do PET, do papelão, de alumínio, plástico, todos os materiais da cadeia produtiva da reciclagem, né? E através desse trabalho a gente gera renda para essas famílias, né? Para pessoas que realmente muitas vezes vivem excluídas socialmente, né? Vivem à margem da sociedade, né? E a gente procura de uma certa forma trazer com que essas pessoas elas tenham, né, o seu pão de cada dia, né? E na realidade uma coisa que muitas vezes é descartado, né? Como às vezes a gente tem um parecer de dizer assim que a gente vive do lixo que a sociedade descarta, né? E a gente acha e acredita, né, que o nosso trabalho é de grande importância para a sociedade, pelo fato de nós tirarmos, né, do meio ambiente, né, um material que pode ser jogado nos igarapés, né, nos leitos, propriamente nas ruas, né, algo que só vem proliferar doenças, entre outras coisas, né, e sem falar também de entupir esgoto, que a gente vê todo ano aí, época de alagações, né, os igarapés lotados de PET, principalmente de plásticos, né, e a gente vem de uma certa forma mesmo, de uma forma
desigual e competitivo, pode dizer assim, com as empresas, né? Mas a gente procura fazer o máximo, né, do nosso trabalho, porque nós dependemos disso, né? Nós já sobrevivemos disso aí. Quantas toneladas aproximadamente são retiradas daqui? Geralmente o PET, a gente deve estar trabalhando em torno de umas 20 toneladas, né? O PET, né? O papelão dá em torno de umas 150, 200 toneladas, né? Estamos aqui com a professora Cristiane Rodrigues, pedagoga aqui da Escola CESAM, e hoje nós vamos conversar com ela sobre a importância da educação ambiental dentro das escolas. Bom dia, professora Cristiane, seja muito bem-vindo à Educação em Foco. E professora, eu gostaria de saber como é que é feito, qual a importância e como é feito o trabalho aqui dentro da escola com os alunos e professores na relação educação ambiental e sociedade. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre a importância da educação ambiental na escola. Trabalhar a educação ambiental dentro das escolas é muito importante porque nós como professores, nós podemos passar essa sensibilidade aos alunos e eles levarem até os seus pais sobre o meio ambiente. Então nós vamos acompanhar as crianças fazendo o trabalho de reciclagem com garrafas PET. Deus tudo fez. Olha ao seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois ele mora em meu coração. Em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus. Esse foi o resultado do trabalho feito pelas crianças com materiais recicláveis de garrafa PET. Esclarecer realmente a fundo para as crianças o real motivo da preservação ao meio ambiente. Então, vimos aí, doutor Sérgio, essa matéria muito interessante sobre o despejo de lixo nas águas, né, e como isso acarreta problemáticas, né, e retorna para nós tudo isso. E agora o senhor nos propõe a falar um pouquinho sobre urbanismo planejado, né, e o urbanismo indevido. O que vem a ser essas duas questões, doutor Sérgio? Olha, eu não sou dessa área para te explicar direito. Né? Mas o que eu entendo é que o planejado é aquilo que você sentou, planejou, sabe o que é que você quer fazer. Né? As ruas, de acordo com o que manda a legislação, sistema de coleta de esgoto, sistema de tratamento e lançamento das águas ou aproveitamento desse tratamento. O ideal seria você reaproveitar tanto a parte líquida. Cada conjunto residencial tem seu jardim, tem isso. Você pode reaproveitar esse líquido, que é água, para irrigar os seus canteiros, o teu jardim. A parte sólida, você pode aproveitar como adubo. Ou seja, nada se perde. Nada se perde. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, você tá transformando uma coisa indesejável em uma coisa útil. Aí nós entramos naquela deixa que nós falamos daquela relação saúde e meio ambiente. Saúde saneamento básico. Você deixou de gastar os $7 na saúde. E mais economia também, né? Economia. Envolve meio ambiente, saúde e economia. Economia porque você pode vender. Comércio. Você pode vender, você pode recuperar um pouco daquilo que você investiu naquele tratamento. Já o urbanismo indevido é aquele que ocorre com as invasões. Se você observar as fotos, você vai ver que uma invasão ela começa geralmente com 2 carros. A pessoa nunca chega a pé, nem de bicicleta. Ela chega sempre com 2 carros. Desmata, marca o terreno, né? E faz
e toma posse da área. Depois de tomarem posse da área, governo, quando eu falo governo, aí eu não sei se é municipal, se federal, se é estadual, estou generalizando, vem, joga o asfalto, faz a sarjeta e diz, está saneado. Aonde está o tratamento básico? O saneamento? Não tem, não existe. Todas as fezes, todos os rejeitos, todos os lixos estão indo para onde? Para o Igarapé, que é isso que você viu na matéria, fazendo a coleta. Porque não existe um sistema de tratamento, não existe um sistema de separação de lixo, que as próprias casas poderiam, os próprios moradores poderiam separar seu lixo, horários diferentes, vai passar carro tal para pegar lixo tal, resíduo tal, horário tal para fazer tal. Ou seja, você reúne isso, pode até vender para essa cooperativa, pode doar. O resto de óleo que você faz a tua fritura em casa, onde é que você joga? Na pia, jogado em cima. Isso vai para onde? Como não tem um sistema de tratamento, isso vai para onde? No Igarapé. Com isso você está contaminando o teu rio, causando um sério problema na água. Porque é difícil de tratar. E se essa água passa por um local onde tem um sistema de captação para abastecimento? Essa companhia que faz esse sistema de captação e o sistema de tratamento vai ter um gasto muito maior, porque ele vai ter que tirar aquele óleo daquela água para poder servir a população. A legislação é clara. Você tem que tirar os óleos. Senão, você não vai abrir a torneira, ver saindo óleo da torneira, você vai querer pensar que está fazendo o quê? Jogando o dinheiro fora, porque é melhor para você usar a gasolina, então, daquele óleo, né? É botar no carro, etc. Então, é isso que ocorre. Ocorre também, que, se você ver as imagens, que as pessoas chegam na invasão, vão construindo nas margens, tá? E quando eles constroem na margem, primeira chuva que dá, assoreamento. Cai aquela faixa de terra, há o assoreamento, o leito de Igarapé entope, né? Aumenta, né, de sólidos ali. Qualquer chuva que dá, há alagamento. Faltou o quê? O planejamento. Foi um ambiente indevido que está ocorrendo ali. Não foi um urbanismo planejado. No planejado, não. Você sabe o que você vai fazer, você sabe o que é que tem. É diferente daquele que, se você olhar a cidade de Manaus, praticamente são poucos os planejados. E quando você faz o planejado, o indevido já cerca aquele... E o poder público não olha. Mais ainda, nesses ambientes indevidos, tem aquelas pessoas que chegam, constroem sua casa no leito de Igarapé e logo faz a sua casinha de força, né? Onde nos momentos de lazer, ele vai pensar. E quando ele pensa, o resultado desse pensamento é desastroso, porque vai para onde o resultado do pensamento dele? O rio. Então, são as fezes que vão para o rio, que vão contaminar essa água, porque ele não tem um sistema de tratamento de efluentes domésticos. E aí gera uma série de doenças, né? E comprometimentos da qualidade da água e até mesmo da reciclagem e da reutilização, né, dessa água para nós, cidadãos. Não existe a reciclagem. Não existe a utilização. Essa água deixou de ter valor. Essa água deixou de ter uso. Não tem mais uso. Você tem coragem de tomar um banho ali no Igarapé de Manaus? Você já sente aquele odor característico de fezes. Ali possivelmente é a formação de gás sulfídrico. Vá ali no Amarelinho, na orla da cidade de Manaus.
onde se lança todos os dejetos in natura da cidade de Manaus. Veja aquela água como é que está. Ali, as nossas quantificações da parte química nos mostra que tem 1.400.000 unidades, números mais prováveis por CML. O número mais provável é a unidade oficial que se usa, de coliformes fecais de origem humana, por 100 ml. Ou seja, em meio copo d'água, eu tenho 1.400.000. Tu queres que eu chame isso de quê? De água? De suco? De refrigerante? Agora, qual o conteúdo desse suco? Com certeza. É fezes. Né? Com certeza é fezes. E é isso que está acontecendo com o nosso ambiente. Note que eu estou falando para você só de Manaus. Não estou falando de Belém, não estou falando de Santarém, não estou falando de Parintins, não estou falando da Amazônia. Estou falando só de um ponto geográfico, Manaus. Todos os municípios do Amazonas não têm sistema de tratamento de efluentes. Os que têm, raríssimos os que têm, estão tendo problema. Você mostrou as imagens do resíduo sólido. Para onde vai esse resíduo sólido? Vai sedimentar, vai encher, e vai o quê? Vai aumentando cada vez mais o leito do rio. Mais eu vou ter mais enchente, mais isso, mais aquilo, mais gasto para tirar, depois vou ter que entrar com máquina, com etc, para poder tirar. Ao passo que se nós tivéssemos um sistema de coleta, aproveitamento, nós não temos. Este que é o grande problema. Resíduos sólidos é um problema. Tudo que se faz na cidade de Manaus é o Rio Negro que tem que resolver o problema. O Rio Negro tem que resolver o problema das fezes. O Rio Negro tem que resolver o problema das enchentes. O Rio Negro tem que resolver o problema do assoreamento. O Rio Negro tem que resolver o problema do resíduo sólido. Porque tudo vai para o Rio Negro. Tudo que você joga, não existe uma cultura, não existe educação, não sei o que está faltando. Mas eu acredito que a palavra-chave seja educação. Verdade. E o programa Educação em Foco sempre tentando resgatar esse conceito de educação, e mais especificamente educação ambiental, né, para que as pessoas possam conscientizar. Doutor Sérgio, vamos para um breve intervalo. Fique ligado, você que é telespectador do programa Educação em Foco, voltamos já já com mais informação realmente útil para a população de Manaus. Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! Estamos de volta com mais um bloco do programa Educação em Foco, aqui com o Dr. Sérgio Bucão Bringel, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, né, falando sobre esses aspectos aí do meio ambiente, da água, do tratamento da água, do comportamento que nós, né, usuários do meio ambiente, temos que ter para preservar o nosso meio e fazer o melhor uso dele. Doutor Sérgio, o senhor propõe ainda conversar um pouquinho sobre os igarapés da cidade de Manaus, né?
apesar de já ter falado algumas características de alguns igarapés, o senhor tem mais alguma coisa a dizer para nós aqui, o nosso telespectador, sobre as condições dos nossos igarapés na cidade de Manaus? Se você fizer um levantamento da cidade de Manaus, do Puraquequara ao Tarumã, todos os corpos hídricos, todas as bacias, microbacias estão contaminadas. Não existe uma. E todos eles desaguam no Rio Negro, contaminando o restante do rio, é isso? Todas desaguam no Rio Negro. O Tarumã, vocês podem ver as imagens do Tarumã, com espuma, com vegetação aquática. Tudo isso não é inerente às águas do Tarumã. Está sendo introduzido pela modificação das características físicas e químicas deste igarapé. Com isso, a biota está tentando se mudar. Está sendo introduzido novas espécies, ou seja, coisa que não existe na bacia do Tarumã, nós já estamos encontrando. Não precisa você viajar mais para o sul do país para saber o que é espuma. Basta você ir no igarapé do Tarumã que você vê o que é espuma. O que é isso? Resultado de quê? De uma contaminação química. É visível. Você observa na bacia do Tarumã também a poluição física. Ela já mudou a tonalidade das suas águas. Ela já está com sedimento em suspensão. Com isso, o que pode ocorrer? A penetração da luz já não é suficiente para que ocorra todo aquele movimento, o início da cadeia alimentar, etc, que tem que ocorrer. A contaminação química muda, destrói. Ou seja, em algum lugar da bacia do Tarumã está ocorrendo uma contaminação química que está sendo detectada nas águas do Tarumã. Doutor Sérgio, nós queremos imensamente agradecer ao senhor e deixar aqui que o senhor possa expressar as suas considerações finais para este programa, mas querendo que o senhor retorne em próximos programas para estarmos discutindo mais ainda a respeito desses assuntos que o senhor realmente domina como pesquisador do INPA, né, e detém aí essas informações mais precisas, né, sobre o nosso meio ambiente. Então, deixe o seu recado para o nosso telespectador, suas considerações finais nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. Mostrar que o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem trabalho nessa área. Mostrar que o nosso trabalho serve de base tanto para as autoridades estaduais como municipais, onde eles podem acessar esses dados para fazer a sua gestão. O que nos preocupa é que esta gestão não está sendo feita. Precisamos aprender a fazer gestão na Bacia Amazônica. Mas eu vou deixar uma pequena mensagem para vocês. Na Amazônia, química e natureza, elas trabalham em harmonia, produzindo as mais belas e complexas diversidades. Muito obrigado, doutor Sérgio Bucão Bringel, pesquisador do INPA, pela colaboração, né, e pela todas as explicações dadas aqui sobre o meio ambiente e, mais especificamente, sobre a qualidade da água e as diversas coisas que o senhor falou para a gente, realmente útil, né, para nós e para o nosso telespectador. Muito obrigado, doutor Sérgio. Ficamos aqui, vamos para um breve intervalo comercial e voltamos no próximo bloco com mais informação no programa Educação em Foco.
Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! Estamos de volta com mais um programa Educação em Foco, sempre em nome de APA Móveis, onde você encontra o móvel que precisa, e também do Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Nosso muito obrigado a você que permanece conosco nos assistindo. Estaremos agora falando sobre alguns aspectos relacionados com a inclusão educacional da pessoa surda no contexto curricular. Para isso, nós vamos ouvir o professor Fábio Chiama explicar e contar um pouquinho da sua experiência como professor de língua portuguesa, de língua inglesa e, especificamente, professor de Libras. Professor Fábio, qual é a importância da língua brasileira de sinais no contexto da educação inclusiva? Bem, primeiramente, bom dia, né? É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. É uma honra, né, estar nesse programa aqui, Educação em Foco. Bem, falando sobre a língua brasileira de sinais, é de suma importância. Ela nos auxilia, aos professores que têm alunos surdos, ela nos auxilia enormemente para que nós possamos estar passando os conteúdos disciplinares, curriculares, para esse aluno e acessar a informação, né? O aluno realmente ele precisa ter conhecimento, né, em todas as suas disciplinas. Mas a língua de sinais ela nos ajuda bastante. No entanto, a gente não pode esquecer que ela não substitui a língua portuguesa. Tá? O aluno ele precisa aprender a língua portuguesa na sua modalidade escrita. Tá? O surdo ele não é considerado para os professores como uma pessoa com necessidades especiais ou deficiente, não. Ele é considerado como uma pessoa que participa de um outro universo linguístico. A gente muda bastante coisa com essa transferência de foco, né? Então, se tratamos o surdo como alguém que participa de um outro universo linguístico, é como se nós tivéssemos um aluno estrangeiro que está tendo aulas, né, dentro de uma escola brasileira. Então, nós trabalhamos tudo que tem que ser trabalhado, utilizamos a Libras, mas também nos preocupamos demais em o nosso aluno estar aprendendo língua portuguesa, né? Porque para a vida dele, ele está no Brasil, né? Ele precisa aprender português, né? Que seja na sua modalidade de leitura e escrita, mas ele precisa ter competência em relação a esse aprendizado. Para o nosso telespectador que de repente possa possuir alguém na família, um parente, com essa característica, explique para a gente, claro, no seu contexto de experiência, há um local específico para que a pessoa surda estude, ou ela pode ser inserida no contexto curricular normal, como todos os outros? É um pouquinho complexo, né? Hoje nós temos a política da inclusão, né? Então a lei da inclusão ela está aí e ela precisa ser correspondida. Eu pessoalmente acredito muito na inclusão, né? Eu vejo que o aluno, quando ele está na inclusão, ele só por estar ali nesse meio, ele já começa a copiar comportamentos, valores, e parece que ele é pressionado a ter que produzir mais. Sim, há escolas, né, que atendem os alunos surdos, e nessas escolas nós nos preocupamos em realmente passar todos os conteúdos disciplinares para esses alunos e a língua portuguesa. Ele precisa aprender a língua portuguesa na sua modalidade de escrita e leitura. Aqui em Manaus, o CAS, né, o Centro de Atendimento ao Profissional da Educação e à Pessoa com Surdez, e lá a pessoa ela pode fazer curso de Libras. Existe uma série de estudos que a pessoa pode seguir se estiver interessado em conhecer mais sobre essa área da surdez, né?
E as outras escolas, como que atendem alunos surdos, né? Apesar que a inclusão hoje também já existe. Mas a Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, o Augusto Carneiro, o Frei Silvio Vaguege, né? Acho que são essas escolas, né, que a gente pode... E de repente, para o público que nos assiste, que se interessa, por exemplo, em aprender a língua brasileira de sinais, o senhor poderia nos indicar um local onde ele poderia estar se matriculando, participando de algum curso, de alguma formação? Bem, eu conheço por ter trabalhado lá, né, vários anos, e posso dar referência da própria escola Maiara Redman Abdel Aziz, que é o CAS, né, o Centro de Atendimento ao Profissional da Educação e a Pessoa com Surdez. Se eu não me engano, o telefone lá é 3642-4148. E há cursos, vários cursos lá que podem ser frequentados por toda a sociedade. Muito bem. Professor, nós vamos agora assistir uma matéria no contexto da educação e inclusiva da pessoa surda, e logo mais estaremos retornando para discutirmos um pouquinho mais a respeito desse assunto. Vamos assisti-la. Segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população brasileira. Deste total, cerca de 2 milhões têm surdez severa e 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade para ouvir. No que se refere à idade, cerca de 1 milhão de deficientes auditivos são crianças e jovens até 19 anos, ou seja, em idade escolar. Bom dia, dona Zenaide. Seja muito bem-vinda ao Educação em Foco. Bom dia. Gente, essa é a Marilinda Mesquita, a nossa convidada de hoje, juntamente com a sua mãe. Dona Zenaide, fale um pouco para a gente como é que surgiu a surdez para a Marilinda. Como é que a senhora descobriu, como é que foi o tratamento? Conte um pouco para a gente sobre isso. Assim, quando ela tinha 2 anos de idade, ela apareceu com uma febre muito forte e um calafrio. Aí, passando assim umas 2 semanas mais ou menos, começou a aparecer uma vermelha no braço dela. Aí passou mais ou menos mais 2 semanas com a febre, não passava. Aí peguei e me comuniquei com a tia dela, que é a parte do pai dela, levamos na beneficência portuguesa. Cheguei lá, ela passou 24 dias internada no hospital, a gente não sabia o que ela tinha, na verdade. Aí foi muitos exames que ela fez, a médica descobriu que ela tinha uma infecção generalizada. Infecção no sangue, da nossa doença, septicemia. A gente lutou bastante com ela, passei mais ou menos 1 mês no hospital internado. Aí ela ficou toda inchada, perdeu o tato de tudo, não mexia o corpo em nada, ficou paralisada. Aí começou a tomar medicamento antibiótico, aí começou a voltar ao normal. Só que como ela era criança, o antibiótico que ela tomou foi muito forte, aí atingiu o cérebro dela. Aí ela perdeu a audição, através do medicamento que era muito forte. E a médica disse que ela teve uma sorte de escapar dessa doença, porque várias crianças que já pegou essa doença, todas faleceram. E ela foi uma sortuda de ela ter ficado boa. Então começou de uma febre. Do nada, praticamente do nada. Aí ela perdeu, até não andava, passou mais ou menos 5 meses sem andar. Depois voltou a andar de novo. Aí foi assim, entendeu? Fale para a gente também um pouco sobre a questão da convivência dela em sociedade, como é que foi, se ela teve alguma dificuldade em se relacionar com os amigos, com as outras pessoas ouvintes. Como é que foi isso? E até hoje tem essa dificuldade ou não? Não, hoje ela não tem mais. No começo ela tinha, claro, uma criança não sabia falar sobre Libras. Até então eu tinha medo de colocar no colégio porque eu tinha medo de alguém maltratar ela ou não aceitar ela da maneira que ela é, né? A professora conversou comigo e disse, não, mãe, é normal, ela é uma pessoa normal, tem que estudar para voltar a se comunicar com as pessoas como ela comunicava antes, entendeu? Através de Libras, sinais. Aí hoje em dia não, ela se dá super bem com as amigas dela. Em casa, no colégio, na rua com as pessoas, ela cumprimenta normal, direitinho. Tudo legal. Para mim ela é uma pessoa perfeita, super perfeita. A amizade junto com o surdo, com o ouvinte, é difícil ou é fácil? Como é que é? Isso.
Ah, entendi. Ela falou que quando ela era criança, né, era mais fácil. Mas aí na escola é difícil. Ela falou que português, as palavras, é difícil de entender, de ler, né, escrever. É difícil na escola. Né? E a gente imagina como é difícil para um surdo viver numa sociedade ouvinte. Deve ser muito difícil mesmo. Bom dia, dona Raimunda. Explique um pouco para a gente sobre a questão da surdez do Felipe. Como foi descoberto, se é de nascença ou se foi através de alguma doença. E também como é que é a vida do Felipe assim, no dia a dia, em se tratando de uma sociedade ouvinte. Bom dia. A descoberta da surdez dele, eu acho que ele não nasceu surdo. Porque até os 7 meses, ele brincava, ele pegava carrinho, ele chamava carrinho de buga. Chupeta, ele chamava de peta. Aí depois de uma queda que ele pegou da rede, foi que ele começou a sentir dor no ouvido. Aí eu levei ele para fazer exame, aí o médico disse que ele só poderia fazer o exame depois que ele tivesse 3 anos. Só que quando ele já tinha 3 anos que foi fazer o exame, ele já estava com... Ele não é surdo total, mas ele tem surdez. E a convivência em casa pra gente é normal, assim. Eu, meu filho, meu marido, assim. Quem tem mais dificuldade assim é meu marido. Estamos de volta, professor Fábio. É interessante a matéria com a mãe do aluno Felipe, né, a senhora Raimunda, e também a mãe da aluna Marilinda, né, a senhora Zenaida, que estão aí na nossa reportagem. Muito obrigado a Yara, nossa repórter, e a toda a nossa equipe pela brilhante matéria e pelo programa Educação em Foco. Lembrando ao nosso telespectador que você pode encontrar todos os nossos programas no YouTube. Então, se você perdeu essa matéria ou perdeu alguma parte do programa, acesse o YouTube, Programa Educação em Foco, você vai encontrar. Professor, o senhor estava nos contando, assistindo a matéria, que esses alunos da reportagem são seus alunos, é verdade? O senhor pode, então, compartilhar conosco a sua experiência de como esses alunos, sua família, chegou até você e o progresso que eles estão tendo até o presente momento? Na escola em que eu trabalho, os alunos surdos eles têm uma professora e eu sou a parte do projeto, né? Eu tenho um projeto de teatro e dança com foco na língua portuguesa e eles participam do projeto, são meus alunos também. É a ideia comum de todos nós que eles têm que ter um progresso em língua portuguesa na sua modalidade escrita. Esses alunos, eles são fabulosos, assim, eles são pessoas extremamente extrovertidas, comunicativos e eles têm um interesse enorme por aprender. E isso é bom, né? Quando a gente consegue fazer com que o nosso aluno realmente se motive a estar adquirindo aprendizado, a estar adquirindo conhecimento. Mas quando eles chegaram para a gente, eles estavam assim muito regulares para a idade deles, né? E o progresso deles é tranquilo, é bem tranquilo, eles são alunos muito dedicados. Isso que é legal, eu acho que é a gente poder focar nessa ideia de que a Libras realmente ela nos auxilia bastante, está passando as disciplinas e não há nada, nenhuma dificuldade, nenhum problema em estar ensinando esses alunos. É só realmente encontrar o caminho, né? É a metodologia que tem que ser aplicada. Então, a gente já consegue trabalhar, tanto com o Felipe quanto a Marilinda. Vocabulário, eles têm vários, mas a gente já consegue trabalhar em construções de frases, colocar essa frase dentro de um texto, a gente já está conseguindo trabalhar texto, né? Então, são alunos aí fantásticos, né? Muito bom. Que bom, muito obrigado pela sua experiência. Essa parte do programa, esse bloco, fica por aqui. Nós, em alguns instantes, estaremos retornando para falarmos sobre outro assunto também muito importante na cidade de Manaus. Queremos agradecer ao professor Fábio Ishiyama
né, pela sua colaboração aqui com todos nós do programa Educação em Foco e com você, telespectador, que está sempre assistindo o nosso programa. Vamos, portanto, para um breve intervalo comercial e estaremos voltando com nova informação. Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você! E ainda continuando mais essa edição do programa Educação em Foco, falando sobre surdez, teremos aqui para conversar conosco, explicar muitos conceitos realmente importantes sobre esse assunto. Temos o mestre em fonoaudiologia e professor do Centro Universitário do Norte, professor José Luiz Brito. Bom dia, professor. Bom dia. Quero agradecer primeiramente o convite, a oportunidade de esclarecer essas questões que envolvem a surdez e envolvem o desenvolvimento auditivo do ser humano. Dados do IBGE de 2010 revelam um quantitativo de pessoas diagnosticadas com algum grau de surdez, com mais de 9 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Dessas pessoas aqui em Manaus, que já foram diagnosticadas com um nível de surdez que realmente precisa de uma intervenção maior, o que se pode fazer? O que o nosso telespectador pode estar sendo orientado pelo senhor a respeito desse assunto? Certo, então para os casos que já foram diagnosticados com algum tipo de surdez, essa surdez que ela é irreversível, nós podemos estar utilizando nesse processo de intervenção o aparelho auditivo, que é o AASE, que nós podemos chamar assim, o aparelho auditivo, e aparelho auditivo de amplificação sonora, tá? E o implante coclear, que é a tecnologia, vamos pensar assim, entre os dois, entre o AASE e o implante coclear tem uma tecnologia superior, ao comparado com o AASE, com o aparelho auditivo. Isso não quer dizer que o aparelho auditivo ele é um equipamento, um dispositivo ultrapassado. Eles têm sim a tecnologia própria do equipamento, ele tem o seu benefício auditivo, sim, ele causa um benefício auditivo, tanto já foi comprovado por testes, por pesquisas, que o aparelho auditivo, o AASE, ele é realmente eficaz, ele serve como um dispositivo que auxilia essas pessoas que já foram diagnosticadas com perda auditiva, E o implante coclear, justamente por ter esse nome de coclear, ele justamente faz a função das células que foram perdidas. Então, aonde existiam células que porventura não existem mais, por algum processo nesse caminho do desenvolvimento auditivo, ou por perdas, ou por algum medicamento que foi utilizado, que existem medicamentos que podem causar perda auditiva, que são os medicamentos ototóxicos, o implante coclear, os feixes de eletrodos vão fazer a função das células ciliadas. Ou seja, tudo aquilo que era recebido pelas células ciliadas, com o implante é recebido pelos eletrodos, Então, ou seja, há uma conversão, é um aparelho, um dispositivo que é conectado ao sistema auditivo, justamente para o quê? Para reutilizar tudo aquilo que foi perdido, todo esse tempo que foi perdido, desses sons que não chegou até o sistema auditivo final, para esse usuário, no caso desse portador de alguma dificuldade auditiva, que ele possa voltar a escutar. Então, dois aspectos bem claros e bem eficazes são o aparelho de amplificação sonora e o implante coclear. Esses dois dispositivos, o aparelho de amplificação sonora e o implante coclear, hoje são bem eficazes. O uso desses equipamentos faz com que a pessoa que tem uma deficiência auditiva, que tem uma dificuldade em ouvir, que volte a ouvir os sons que ela não ouvia antes. Então, hoje em dia, são os dois mais comuns dispositivos a beneficiar o sistema auditivo, E, com certeza, a comunicação humana. Uma pergunta que talvez seja uma pergunta do nosso telespectador é: a pessoa que é surda de nascença, ela pode se encaixar em algum desses dois procedimentos?
Sim, esse termo de nascença nós podemos trocar por aquela perda auditiva congênita, aquela que eu já nasci com ela, por algum fator no período da gestação, né? Então nós temos algumas patologias que envolvem o período gestacional que podem causar perda auditiva. Então, como eu falei anteriormente, qualquer indivíduo que tem um prejuízo auditivo que já foi diagnosticado, comprovado que ele tem essa alteração auditiva, ela pode sim utilizar tanto o aparelho auditivo como o implante coclear. Mas isso vai muito a critério da vez da família, né? Então a família, nesse momento, é muito importante. Mesmo porque, se for uma criança, ela está decidindo o meio pelo qual essa criança vai ter oportunidade de ouvir, né? Então, se fosse um adulto, ele pode opinar: não, eu quero utilizar o implante coclear. Muito bem, então fica aí o recado às nossas mamães de plantão. Muito cuidado, né? Sempre com a gestação correta, né? Procurando os médicos corretamente para fazermos aí o pré-natal e todas as características envolvidas nesse procedimento, para que não haja nenhum tipo de problema. E também fica o recado para os nossos amigos que podem ter algum tipo de déficit auditivo, que pode ser revertido através da intervenção médica. Procure um médico, como já disse o nosso professor aqui, José Luiz. E fica então o nosso agradecimento mais uma vez ao professor José Luiz Brito pelas explicações aqui sobre esse assunto, surdez, um assunto muito importante na cidade de Manaus. Vimos pelas estatísticas aí no Brasil, milhões de pessoas. Em Manaus temos também dezenas de pessoas com esse problema e vamos lutar para que a educação também possa contribuir na minimização dessas problemáticas na nossa cidade. Muito obrigado, professor José Luiz. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, né? Percebemos que é um assunto vasto, né? Um assunto que merece ter outro olhar, outro enfoque. Com certeza, em outra oportunidade, nós vamos poder estar aqui contribuindo com mais informações, né? Não somente sobre o sistema auditivo, mas o que tange a comunicação humana, né? Que ela faz parte desse processo da comunicação humana. Programa Educação em Foco, sempre aos sábados aqui na Rede TV, de 8 às 9 horas da manhã. Contamos com sua presença. Você pode acessar as nossas redes sociais, o WhatsApp, enviar a sua pauta, a sua sugestão de pauta para o próximo programa. Estaremos sempre à disposição de você, telespectador. E chegamos ao final de mais um programa Educação em Foco. Sempre lembrando que estamos em nome de APA Móveis, onde você encontra o móvel que precisa, e também do Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada, nossos parceiros nesse grande projeto do programa Educação em Foco. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo programa e aguardamos vocês. Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Esperamos você!